So everybody is here? Todo mundo está aqui? Yes? So, you are aware of the good news, Vocês então já sabem a boa notícia. internet access. So the effect of that, I could look at the headlines on the main French newspaper Então, called o Le efeito- Figaro. O efeito disso é que eu pude dar uma olhada nas notícias no Figaro, que é um dos principais jornais franceses. So do you know what was the main headline about? Você sabe qual foi a manchete hoje? Can you guess? La grève. No. Lula? More important than that. Lula, the president of Lula. Brazil. Lula. Lula. Fora Temer. The title is Lula at the door of the jail. Lula às portas da prisão. We're gonna ring the door of the jail. We're gonna take him off of the jail. Ils veulent la sortir de prison. Ah ouais. Et ouais, ils ne veulent pas qu'il soit prisonnier. So that the big news in the main French newspaper is about Lula. Principal notícia no principal jornal francês é sobre Lula. So what else would you like to talk about? Então, qual o tema que nós deveríamos falar Brazilian hoje? O que vocês politics. gostariam hoje? Qual o tema? So what Os I'm, temas que ele ontem começou a falar foi sobre a placenta e acho que ele falou pouco sobre a placenta. Eu queria saber mais. Hier, quand tu nous as parlé du placenta, tu as dit très peu. Peux-tu nous en parler davantage sur le placenta? oh, there is a lot to say about placenta. Aham, tem muita coisa para dizer sobre a placenta. You know, the placental physiology, A fisiologia da placenta it's like birth physiology. é que nem a fisiologia do nascimento. There is a lack of interest in placental physiology. Tem uma falta de interesse. We constantly forget there is an intermediate organ between the mother and the baby. A gente vive esquecendo que tem esse órgão intermediário entre a mulher e o bebê. And I give an example yesterday. Ontem eu dei um exemplo. Huh? What's the matter? C'était entre elles. I give an example yesterday when we spoke about the particular structure of the human placenta. A gente falou ontem sobre a estrutura bem particular da placenta humana, Only one thin membrane que só tem uma membrana with receptors to IgG. com receptores para as imunoglobulinas, né, IgG. So that's specifically human, Isso é especificamente humano. but lack of interest for that. Mas tem uma falta de interesse por esse fenômeno. And in general, there is a lack of interest for placental physiology, in many aspects of placental physiology. Vários aspectos da fisiologia placentária, o pessoal não está nem aí, não tem interesse de estudar. That has been the reason for a phrase introduced by the French psychoanalyst Bernard Tisse. E teve um psicanalista francês, Bernard Tisse, que então, falando sobre isso, disse... You know Bernard Oh, Tisse? yes, Bernard You Tisse, met oui. with him? Not him, but No. I know a lot You about know, I read yeah. him. So in the past, in the early 70s, Lá nos anos 70, mais ou menos, o Bernard Tisse, T-H-I-S, he wrote about the myth of the fusion between mother and fetus. ele escreveu sobre o mito dessa fusão de mãe e feto. We constantly forget that there is an intermediate organ. A gente vive esquecendo que tem um órgão ali, intermediário. So he was raising question about this lack of interest for the placenta, E já naquela and época, placental physiology. ele dizia ele notava essa falta de interesse pela fisiologia placentária. So yesterday we gave one example among many others Ontem nós demos um exemplo of this lack of interest. dessa falta de interesse. On the other hand, that the doctor, the midwife who are here, E aqui os médicos, as parteiras, enfermeiras obstetras, never studied the monochorial structure of human placenta Nunca at medical school. nunca estudaram na universidade a estrutura
Monocoriônica, And placenta. although it has very important practical implications, mas tem muitas implicações importantes Na prática. na Impor- prática. important to know that human baby is born with the same antibodies as the mother. É importantíssimo saber que o bebê humano nasce com os mesmos anticorpos que a mãe. A big difference with the baby of the cow, for example. Grande diferença com o bezerrinho. But no interest for that. Mas o pessoal não se liga nisso. And I give another example E eu vou dar um outro exemplo of a lack of interest for placental physiology dessa mesma falta de interesse and all the possible practical implications e várias implicações possíveis, práticas, of this lack of interest. dessa falta de interesse. As you know, the placenta is an endocrine gland. A placenta é uma glândula endócrina. The placenta is releasing hormones, O tempo inteiro vive liberando hormônios and one of the role of the placenta as an endocrine gland e um dos papéis que a placenta tem is to manipulate maternal physiology for fetal benefit. é manipular a fisiologia materna para os benefícios do feto. So the placenta talk to the mother. É a placenta que conversa com a mãe, The placenta talk like an endocrine gland with the hormones, com uma glândula endócrina ali, liberando hormônios send messages. e enviando mensagens. Among these messages, there is, for example, at certain time we need a little more glucose. Por exemplo, ele vai pedir, ou precisamos aqui de mais glicose, Because the brain consume a lot of glucose, porque o By cérebro the baby. consome muito. O cérebro do bebê tem um grande consumo de glicose. or another message is make your blood more fluid. Ou então outra mensagem, por favor, faça o seu sangue um pouco mais fluido. In other words, increase your blood volume. Isto é, aumente o seu volume de sangue. Another message is please. Dis-leur pourquoi le message, le sang. On va en reparler, ça va venir. I just introduced the Só topic. está introduzindo o tópico. Depois ele diz por que tem que fazer o sangue mais fluido. Yeah. Another example of a message is please more long-chain polyunsaturated omega-3 for the brain. Por favor, envie mais dessas cadeias longas de ômega 3, ácidos graxos, So please more DHA, in other words. por causa do cérebro, né? Mais DHL. So these are different aspects of the role of the placenta as an endocrine gland. São aspectos diferentes do papel da placenta como órgão endócrino. And once more, there is a lack of interest for this aspect of placental physiology. E todo esse aspecto da fisiologia placentária é And deixado de lado. yesterday we spoke about labor induction. E nós falamos ontem da indução de trabalho de parto. It's a way to go back to placental physiology. É uma maneira de voltar então a essa fisiologia placentária. Yesterday we spoke about the epidemics of labor induction. Está havendo uma epidemia de indução de trabalho de parto. Although there are other reasons for labor induction that prolong pregnancy. Claro que existem outros motivos para induzir um parto que não seja essa Gestação prolongada. a gestação prolongada. And we had the example of obstetric cholestasis, for example. Tivemos, por exemplo, o exemplo da colestase, But by far the most common reason for labor induction is prolonged pregnancy. mas em geral a razão mais comum para induzir trabalho de parto é a gestação prolongada. And yesterday we didn't analyze in depth the reason for this epidemics of labor induction. Mas quais são as razões por essa epidemia? How to explain that in some hospital it can be 33%. Como explicar que em certos hospitais chega a ser mais de 30%, 33%? So there are several reasons, São várias as razões, but one reason mas uma delas that we forget the functions of the placenta. é que a gente esquece das funções placentárias. The decision to induce labor A decisão de induzir um trabalho de parto, in general is based on only one kind of criteria: em geral, só se baseia num critério: gestational age of the baby. a idade gestacional do bebê. So according to the gestational age, Então, de acordo com a idade gestacional, you follow protocols.
a gente segue um protocolo. In some hospital, it will be inducing at 41 weeks. Em alguns hospitais será 41 semanas, In others, 42. outros será 42 These are semanas. details. São detalhes. But the point is that the main criteria is gestational age of the Mas o fetus. critério principal continua sendo a idade gestacional do feto. If practitioners Se os profissionais de saúde had in their mind tivessem em mente the role of the placenta as an endocrine gland, o papel da placenta como uma glândula endócrina, they have understood that one of the role of the placenta is to manipulate maternal physiology for fetal benefit. entenderiam que um dos papéis da placenta é manipular a fisiologia materna para os benefícios do bebê. They will introduce other criteria Eles teriam outros critérios, than the gestational age of the fetus além da idade gestacional do feto, to decide the need for labor induction. para ver quando é necessário induzir um trabalho de parto. From a practical perspective, Numa perspectiva prática, the important point is not the gestational age of the fetus. o que importa não é a idade gestacional do feto. The important point is about placental functions. O que realmente importa é a função placentária. The question should be, does the placenta still work well? A pergunta fundamental seria: a placenta ainda está trabalhando bem? And if we can prove that the placental functions are perfect, E se dá para provar que essas funções estão muito bem, there is no reason to interfere. não há razão para interferir. That if this point was understood, Se esse ponto fosse entendido, if we had in our mind placental functions, se tivéssemos em mente a função placentária, if we could go beyond the myth of the fusion between mother and baby, remembering the placenta, poderíamos ir além desse mito da fusão mãe-bebê, né, e lembrar da placenta. we might have radically different strategies Isso mudaria radicalmente as estratégias in the case of prolonged pregnancy. no caso de uma gestação prolongada. We should start from another question. Teríamos que começar também por uma outra pergunta. And the question should be, how does the placenta work now? E essa pergunta seria: como é que a placenta está funcionando agora? And there are possible answers to this question Tem possíveis respostas para essa pergunta. when we have in our mind that placenta is an endocrine gland. Quando a gente se lembra que placenta é uma glândula endócrina. So when I was practicing an hour from Paris, Quando eu estava trabalhando num hospital a 1 hora de Paris, I was taking advantage eu tinha vantagem of the interest a laboratory, a research laboratory had in Paris porque tinha uns laboratórios em Paris de pesquisa in placental hormones. que pesquisavam os hormônios placentários. There was at the Paris Medical School Então tinha uma universidade de medicina em Paris, the laboratory of Professor Gell, does not tinha um tal de matter, professor Gel lá naquele With the- laboratório, special interest in placental hormones. e ele se interessava especificamente nos hormônios placentários. So what we could do, Então o que a gente podia fazer, apparently baby might be overdue, quando aparentemente o bebê já estava, como é que é overdue? Pós-termo. Pós-termo, to send this the urine of the pregnant woman a gente podia mandar a urina da mãe grávida to this research laboratory in Paris. para esse laboratório de pesquisa em Paris. É 1 hora. Easy, an hour by car. De carro, 1 horinha, era fácil. And soon after, E logo depois we had the answer by telephone. vinha a resposta por telefone, And in general, the answer was e em geral a resposta era perfect placental activity. perfeita atividade placentária. So when you have this result, Então, quando a gente tem um resultado you can desses, forget the gestational age of the fetus. dá para esquecer a idade gestacional do feto. What's important is not the gestational age of the fetus, O importante não é a idade gestacional do feto, it's the quality of placental é functions. a qualidade das funções placentárias. So we go toward the dominant, what should be the main question. Então- How does the placenta work now? Essa seria a questão, a pergunta fundamental. Como é que essa placenta está funcionando agora? Forgetting the dates. Esquecendo as datas. I must add that I was completing
this test E eu completava esse teste by another simple test, com um outro teste bem simples, complementary but with a certain value, complementar, mas com um certo valor. which was the use of an amnioscope. E era a utilização de um amnioscópio. I'm sure that most of people your generation A geração de vocês, eu tenho certeza que have forgotten what is an na maioria amnioscopy. já esqueceu o que era uma amnioscopia. An amnioscope is an endoscope, É um endoscópio, that is to say a thin tube. que é um tubo fininho You can introduce in the cervix along your finger. que dá para introduzir na cervix com o dedo. It's an endoscope, it means that there is a light. Endoscópio, então, tem uma luz. You can look in the tube like that. Pode olhar assim pelo tubinho. And if you can see a beautiful, clear amniotic fluid E se você vê um líquido amniótico lindo, claro, with flocks of vernix in the amniotic fluid, com bastante vernix caseoso, you are pretty sure você está praticamente certo that the placenta is still working well. que a placenta ainda está trabalhando muito bem. And that's a cheap test that you can repeat again. É um teste totalmente barato que dá para repetir. Unfortunately, this test is completely forgotten now, Infelizmente, o pessoal já esqueceu desse teste, except in some parts of continental Europe. a não ser em alguns lugares da Europa continental. There are still some practitioners, occasionally in Germany, in Spain, Às, who remember this test. às vezes alguém lá na Alemanha se lembra desse teste, But it's incredibly simple mas é incrivelmente simples and, from my point of view, valuable, e, do meu ponto de vista, com bastante valor, cheap, barato, and you can repeat it. pode ser repetido. If you have a good experience, it's not painful. Se você tem bastante experiência, não dói, If you cannot do it because the cervix is too posterior, so mas se a you cervix don't do it. está That's muito all. posterior, não dá para fazer, então não se faz. So, and that's why, not long time ago, Por isso que não faz tanto tempo assim, in the American journal Midwifery Today, nessa revista americana Midwifery Today, I published an article eu publiquei um artigo titled "Should Midwives Reinvent Amnioscopy?" Deveriam as parteiras reinventar a amnioscopia? We have forgotten amnioscopy since obstetrics in the hand of doctors. Desde que a obstetrícia caiu nas mãos dos médicos, se esqueceu dessa. But some Dessa midwives operação. might have reasons to Mas- reinvent amnioscopy. Algumas parteiras talvez teriam razões para reinventar a amnioscopia. And I open a parenthesis Aí eu abro umas to say parênteses. that amnioscopy is not useful just for prolonged pregnancy. A amnioscopia não é só útil para uma gestação pós-termo. Imagine a home birth midwife Por exemplo, imagine uma parteira de parto domiciliar who would like to know a little more about the health of the baby. que quer saber um pouco mais sobre a saúde do bebê. The woman is already in labor. A mulher já está em trabalho de parto, There are already a certain degree of dilation of the cervix. tem tanto de dilatação lá do colo. I heard about midwives who were breaking artificial membranes just to see the color of the liquid. Eu já ouvi dizer que parteiras, algumas rompem a membrana, né, a bolsa, só para ver como é que está o líquido, Which is irrational. que é totalmente irracional. Intact bag of water means intact baby in general. Quando a bolsa está intacta, o bebê está intacto, In this case, it will be incredibly easy e aí seria fácil, nesse caso, with an amnioscope com um amnioscópio, to check that liquid is clear checar para ver se o líquido está claro. without breaking the Não membrane. precisa romper a bolsa. So that the reason it was a reason for my article. Essa foi a razão para o meu artigo. Should midwives reinvent amnioscopy? Deveriam as parteiras reinventar a amnioscopia. It's an indirect way É uma maneira indireta to evaluate placental functions. de avaliar as funções placentárias. Of course, the most valuable way Claro, a maneira melhor is to measure the concentration of placental hormones, é medir a concentração de hormônios placentários, like placental lactogen, HCG, and so on, lactogênio e outros, in the urine of the na própria urina of da the mother. gestante. So
here we are at the present time. Mas mesmo hoje em dia, So there is we can imagine dá para imaginar a kind of turning point uma espécie de ponto de virada that might reduce the incidence Que pode of labor induction. que pode reduzir essa incidência de indução de parto. It will be just to remember Somente lembrar that the placenta is an endocrine gland. que a placenta é uma glândula endócrina. So at the present time, it's very difficult to obtain Mas hoje em dia é difícil obter from a valuable laboratory de um bom laboratório the result of concentration in placental hormones exatamente a taxa de hormônios placentários, because there is no demand. porque não há demanda. There is no demand, so most laboratories are not ready to do it quickly, Então a maioria dos laboratórios não estão prontos para fazer isso rápido. or it's very expensive through highly specialized laboratories. Aí começa a ser super caro, laboratório super especializado. So it's an example Então isso é um exemplo of the multiple effect dos efeitos múltiplos of the fact that we have a lack of interest in placental function. do fato desse esquecimento, dessa falta de interesse nas funções placentárias. This is one aspect of what Bernard Tiss was calling the myth of the fusion. É isso que se referiu Bernard Tiss com relação ao mito da fusão mãe-bebê. Between mother and baby. We have forgotten the intermediate object. A gente esqueceu que ali havia um intermediário. And we have forgotten in particular that the placenta is an endocrine gland Principalmente na sua função endócrina, with many practical implications. com tantas implicações práticas. That's a way to explain that many practitioners E muitos, cannot interpret correctly laboratory tests. e por isso muitos profissionais não sabem interpretar corretamente os resultados de testes de laboratório. I'll give an example. Por exemplo, As we said previously, como a gente já disse antes, one of the messages uma das mensagens sent by the placenta to the mother que a placenta envia lá para a mãe, via the release of hormones claro, sempre com uma linguagem hormonal, is please make your blood more fluid por favor, faça o seu sangue mais líquido, mais fluido, so that it can penetrate all the small villosities and so on and so on. para penetrar melhor as microvilosidades. So in other words, the placenta asks the mother to increase her blood volume. Então, a placenta pede para a mãe aumentar o seu volume sanguíneo. And it's well known that at the end of the pregnancy, E isso é sabido que no final da gestação, the blood volume of a pregnant woman o volume sanguíneo de uma mulher grávida has increased of about 40%. tem um aumento de uns 40%. It means that when you evaluate the concentration of a substance Então, quando você vai avaliar a concentração de uma substância nesse sangue, in the blood of a pregnant woman at the end of her pregnancy, lá no finalzinho da gestação, you have to take into account the increased blood volume. a gente tem que levar em consideração que o sangue aumentou de volume. You evaluate the concentration in a diluted blood. Você está avaliando uma concentração de uma substância So, num líquido que já está diluído. These are well-known facts. São fatores bem This increased conhecidos. blood volume is a well-known fact. As pessoas se sabem bem isso, né? Que aumenta o volume sanguíneo. And just to mention a widely used test, E só para mencionar um teste que é muito usado, let's consider the concentration in hemoglobin in the blood of pregnant woman. vamos ver então a concentração de hemoglobina no sangue da gestante. Imagine a woman Por exemplo, vem uma mulher who, at the beginning of her pregnancy, no início da gestação, has a hemoglobin concentration por exemplo, está imaginando essa mulher que tem uma concentração de of hemoglobina about 13 per deciliter, something like that, 13. mais ou menos 13 por decilitros. When you consider that the blood volume has increased of 40% at the end, Quando a gente sabe que no final da gestação esse volume sanguíneo aumentou de 40%, one good sign of placental activity, um bom sinal da atividade placentária that hemoglobin concentration é que essa concentração de hemoglobina has dropped ela baixou and is about 9. e chegou a 9.
So when hemoglobin concentration was 13 at the beginning of pregnancy and 9 at the end, Então, quando estava no início, 13, e no final da gestação, 9, it's good news. é boa notícia. It means effective placenta. Significa que a placenta foi eficaz. That it's like that. É assim. And this is confirmed by epidemiological studies, Isso está confirmado por estudos epidemiológicos. like a big study from London by Philip Steer, Teve um grande feito em Londres, published in British Medical Journal more than 20 years ago. mais de 20 anos atrás, num notável jornal de medicina, Looking at more than 150,000 pregnancies, mais de 15 mil gestações, 150 mil, 150,000 pregnancies. When at the end of a pregnancy, quando no final da gestação, the hemoglobin concentration essa concentração de hemoglobina is around 9.5. está mais ou menos 9, 9,5, This is compatible with the best possible perinatal statistics. é compatível com as melhores estatísticas de gestação. What will be worrying? What will be? Worrying. O que seria preocupante It's when the hemoglobin concentration does not drop, é quando a concentração de hemoglobina não baixa, remains stable. ela fica estável. In fact, measuring hemoglobin concentration can be considered a test for placental function. Inclusive, isso seria um teste para saber da função placentária. It's absolutely useless É totalmente sem interesse to detect iron deficiency. detectar deficiência em ferro. So these are the facts. Isso são fatos. Well, is easily understood what you are aware of epidemiological studies E é importante quando a gente considera os estudos epidemiológicos and placental physiology. e a fisiologia placentária, But in reality, all over the world, mas na realidade no mundo inteiro, when a woman has a hemoglobin concentration of 9 at the end of her pregnancy, quando no final da gestação a mulher tem uma concentração de 9, it's not presented as good news. isso não é visto como boa notícia. She's not told wonderful placental functions. Ela não dizem para ela, sua placenta está trabalhando maravilhosamente bem. She's told you are anemic. Dizem, você está anêmica You need supplement of iron. e precisa suplemento de ferro. Misinterpretation of a test Isso é uma falha na interpretação do teste because of the lack of interest in placental por physiology. causa dessa falta de interesse na fisiologia placentária. As pessoas não sabem. So with many practical consequences. São muitas consequências práticas. One effect is many pregnant women are given supplement of iron. Aí taca ferro na mulher grávida. And iron is the most powerful oxidative substance that you can imagine. E o ferro é uma das substâncias mais oxidantes que a gente conheça. It's not neutral to give to a pregnant woman a powerful oxidative substance. Não é nada neutro dar a uma mulher uma substância tão poderosamente oxidante. It's even paradoxical É mesmo um paradoxo aqui. when the practitioner who is prescribing supplement of iron Quando o profissional está receitando um suplemento de ferro, also tells the pregnant woman aí também diz para a mulher, you need antioxidants. você precisa tomar antioxidantes. Eat fruit and vegetables Coma frutas e vegetais, because you need antioxidants. porque você precisa de substâncias antioxidantes. And without realizing what he's doing, Sem se dar conta, the practitioner is giving supplement of iron, dando esse suplemento de ferro, a powerful oxidative substance. que é uma substância poderosamente oxidante. It's contradictory. É uma contradição. And there are quite a few studies E tem vários estudos about the probable negative side effects, sobre os efeitos negativos. such as risk of preeclampsia, Tem risco de pré-eclâmpsia related to supplement of iron. vinculados a esses suplementos de ferro. And at the root of that is lack of interest in placental physiology. E na base dessa má compreensão é essa falta de interesse sobre a fisiologia placentária. Difficulty to interpret a simple test. E dificuldade de interpretar um teste. Difficult to understand that to detect iron deficiency, Detectar uma deficiência em ferro, hemoglobin concentration is useless ver a concentração de hemoglobina é inútil.
But if you really want to use this test, Mas se você realmente quer usar esse teste, it can have a role to play porque ele tem um papel, to evaluate placental function. tem que ver, ele tem sim esse teste, o valor avaliar Making sure that the blood volume of the mother is increasing. a atividade placentária, assegurando que o volume de sangue dela está aumentando. I'll give other examples Outro exemplo of the practical effect dos efeitos práticos of a lack of understanding of placental functions. da falta de compreensão dessa função placentária. One of the many messages Uma das mensagens sent by the placenta to the mother que a placenta envia à mãe in order to manipulate maternal physiology for fetal benefits. para manipular a fisiologia materna para o benefício So- do feto, One of the messages, a certain phase of pregnancy, numa certa fase da gestação, when baby's brain is growing fast, quando o cérebro do bebê está crescendo rapidamente, the message is, please, we need more glucose. a mensagem é: precisamos de mais glicose. The big fetal brain growing fast has a huge need in glucose, increasing need in O glucose. cérebro fetal está crescendo bastante e precisa de muito açúcar. So the placenta is asking the mother, please, a little more glucose. Por favor, diz a placenta, ô mãe, precisamos de mais glicose. So it shows that there are some kinds of women É claro que tem certas mulheres with a particular metabolic type com um certo tipo metabólico that need to make a bigger effort que precisa fazer um bom esforço to satisfy the demand by the placenta. para satisfazer essa demanda da placenta. This is in general the case of women a little bit fatter than average, Às vezes a mulher é um pouquinho mais gorda do que a média, a little bit older than average, and so on. um pouquinho mais velha que a média. So some women have to make a bigger effort than others Elas precisam fazer mais esforço que to outras satisfy this demand on glucose. para satisfazer essa demanda. So what happened in this case of these women with a particular metabolic type? E nessas mulheres com esse aspecto específico metabólico, If you give them a supplement of glucose, se você dá para ela um suplemento de glicose, immediately they will have a high peak of glycemia ela tem um pico de glicemia. because such a demand, such a need. É uma tal necessidade, And this is the basis of the glucose tolerance test. e é a base do teste da tolerância à glicose. And you know that in whatever the variance in the glucose tolerance test, E qualquer que seja a variante nesse teste, the principle is to give supplement of glucose to a pregnant woman. a ideia é dar um suplemento de glicose para a mulher And then to look at her glycemia. e ver como é que está a curva glicêmica dela. If the woman needs to make a big effort to satisfy the need of the fetus, Se precisa um grande esforço para satisfazer essa necessidade do feto, as soon as you give her supplement of glucose, assim que você dá esse suplemento a ela, there is a spectacular peak in the glycemia. tem um pico espetacular na glicemia dela. So this woman will be told, E essa mulher vão dizer para ela you have a gestational diabetes. que ela tem diabetes gestacional. So gestational diabetes Diabetes gestacional is not a disease. não é uma doença, There is no symptoms of gestational diabetes. não há sintoma de diabetes. I have written somewhere Eu já escrevi em algum lugar that gestational diabetes que diabetes gestacional is a diagnosis é um diagnóstico still looking for a disease. que ainda está procurando sua doença. So is just interpreting a test. É apenas interpretar um teste ali. Some women need a big effort to satisfy the demand by As the mulheres placenta. precisam de um maior esforço para satisfazer essa demanda da placenta. And there is no symptom of gestational diabetes. Não tem sintoma de alguma coisa, é apenas esse diabetes gestacional. So once more, to interpret the current situation, Então, para interpretar a situação de hoje, some women are told you have gestational diabetes.
Porque essas mulheres dizem para elas que elas estão com diabetes gestacional? which is a term with a strong negative effect on the emotional state of Que pregnant é um women. termo com uma carga emocional bem negativa para a mulher. When a woman is happy to be pregnant, A mulher está tão feliz de estar grávida, she feels good, ela está se sentindo bem. and she's told you have a gestational E diabetes. dizem para ela, você está com diabetes gestacional. That looks serious. Isso parece um negócio bem It's sério. a strong effect on her emotional Tem um state. efeito forte. I wrote about that Eu escrevi sobre isso. in a short paper in Lancet, Lá no Lancet, foi um artigo that means pequeno, authoritative medical journals, que é um jornal, não, uma publicação séria. just to say the title of my paper O título do meu artigo is something like gestational diabetes and health promotion, seria Diabetes Gestacional e Promoção de Saúde, because it's commonplace in medical circles porque é muito comum nos círculos médicos, to say that even if we cannot do a lot when a woman has gestational diabetes, mesmo que não se possa fazer muita coisa quando a mulher tem diabetes gestacional, apart from nutritional recommendation, Ah, não sei, dietary mas- recommendation, recomendações nutricionais and recommendation in terms of exercise, e recomendar exercício, it's commonplace that however this diagnosis is useful, qualquer que seja a utilidade desse diagnóstico, because it's a way to detect women é uma maneira de ver quais mulheres who are more at risk than others são mais suscetíveis de outras, to develop later on in life de desenvolver mais tarde na vida a diabetes type 2, diabetes tipo 2. which is true, it's a kind of metabolic type. É uma coisa que depende do tipo metabólico dessa So mulher. that was a reason still given for this test. Então seria uma razão para fazer esse teste. And in fact, preventive medicine, in the framework of preventive medicine. No quadro de uma medicina preventiva, And because in this paper they said that when a woman is pregnant, nesse artigo se dizia que quando uma mulher está grávida, she's very open-minded ela está com a cabeça bem aberta. to any kind of health recommendation. She Pra- will listen to you. Qualquer tipo de recomendação sobre saúde, ela vai ouvir você. So they say it's an ideal time to have an effect in preventive medicine. Dizem que é um tempo ideal para ter algum efeito na medicina preventiva. And I have written the term E eu escrevi o termo, to say that when a woman is pregnant, quando a mulher está grávida, ready to listen to what people say, pronta para ouvir o que as pessoas estão dizendo, it's the right time for health promotion. é um bom momento para promover a saúde. We don't need the term gestational diabetes. Não precisa do termo diabetes gestacional. We don't need to focus on the prevention of one disease. Não temos que Preventive medicine is for everything. understanding good health as the absence of disease. Não precisa se focar num tipo de doença para prevenir. É apenas saúde. A prevenção de doença é promover a saúde global. So my paper was about vocabulary, O meu artigo foi sobre o vocabulário, possible negative effect of some terms we commonly use. possíveis efeitos negativos de termos que nós usamos To say- frequentemente, We don't need the term gestational diabetes. dizendo não precisamos do termo diabetes gestacional. It's better to take time with all pregnant women É melhor tomar tempo com cada mulher grávida to talk about lifestyle para falar sobre o estilo de vida, instead of focusing on one term, em vez de focar num só termo, and instead of trying to prevent one pathological condition. em vez de tentar prevenir um tipo de condição patológica. It's a good time for health promotion. Um bom momento para a promoção da saúde. So, and all that is related to an interest and understanding of placental physiology. Tudo isso tem a ver com o interesse na fisiologia placentária. So while we are talking about gestational diabetes, Já que estamos falando de diabetes gestacional, we can go one step further podemos ir um passo adiante to interpret a common situation. e interpretar uma situação comum. It's sure that it's generally accepted É geralmente aceito já, that in the case of gestational diabetes, what you need is recommendation in terms of lifestyle. que no caso de qualquer tipo de diabetes, o que se precisa é
recomendação sobre o estilo de vida. But we have reached a time Mas chegamos a um tempo, when people interpret gestational diabetes as pessoas interpretam diabetes gestacional as a disease, como uma doença. while it's just interpreting a test. Elas estão apenas interpretando um teste, But it's understood as a disease. mas compreendem aquilo como doença. And the worst possible situation E a pior situação que possa acontecer is to transform this diagnosis into a disease é transformar esse diagnóstico numa doença and to try to treat e tratar this disease. a doença. And as you probably know, E como vocês provavelmente sabem, it's becoming more common now está cada vez ficando mais comum to treat gestational diabetes de tratar diabetes gestacional with hypoglycemic drugs, com remédios hipoglicêmicos, in particular insulin. particularmente So- insulina. Insulin, yes, yes. Oh, yes. Oh, They no. know that, they know that, Yeah. yes. So what happens when gestational diabetes is treated with E o insulin? que acontece se a gente dá insulina no caso de um diabetes gestacional? It means the placenta asks the mother, Aí a placenta da mãe, please, we need more glucose. não, placenta pede à mãe, precisamos mais glicose. The doctor neutralizes the demand, E o médico neutraliza o pedido, reducing the amount of glucose available reutilizando a quantidade que está ali de glicose as an effect of insulin. com o efeito da insulina. And glucose is supposed to be transferred through the placenta, E a glicose é transferida pela placenta, while the insulin does not go through the mas placenta. a insulina não vai. So finally, the doctor is neutralizing the demand of E of the placenta. o que o médico faz é neutralizar o pedido da placenta, a demanda. The placenta is saying, please, more glucose. We have reached a degree of development of the brain, huge demand in glucose. A placenta dizendo, precisamos de mais glicose porque o cérebro está crescendo, se desenvolvendo. The doctor is interfering in brain development E o médico está interferindo no desenvolvimento do cérebro, with glucose deprivation, privando o depriving cérebro, developing fetus on glucose, privando o feto dessa glicose que ele está pedindo reducing brain development. e reduzindo o seu desenvolvimento. And an interesting effect of the treatment of gestational diabetes E um efeito interessante desse tratamento do diabetes gestacional with insulin, com insulina, there are two effects são dois os efeitos, that are considered positive in official medical circles, considerados efeitos positivos nos meios médicos, but that we can consider negative. mas que nós podemos considerar como negativos. One effect, it's a way treating diabetes to reduce the risk of macrosomia. Claro, seria uma maneira de reduzir o risco de macrosomia. You deprive the developing fetus in glucose, Dar menos glicose ao feto, the baby will not be as big as it would have been o bebê não será tão grande como ele without a teria, treatment. sim, como teria sido sem o tratamento. You moderate macrosomia. Vai moderar a microsomia. Because Macrosomia, in desculpa. the mind of modern doctors, Na mente dos médicos de hoje em dia, macrosomia, a which macrosomia, means big size of the são baby, grande tamanho is- do bebê, presented é apresentada as a complication como uma complicação of gestational diabetes. de diabetes gestacional. When you transform a diagnosis into a disease, Quando a gente transforma um diagnóstico numa doença, to make it a disease, you have to find complications. para fazer disso uma doença, tem que inventar uma complicação. And one of the complications of the gestational diabetes E uma das complicações do diabetes gestacional is supposed to be macrosomia. é supostamente macrosomia. It's probable that, in fact, macrosomia is not a complication of gestational Mas, de diabetes. fato, não é uma complicação. There is an association É uma associação between macrosomia and gestational diabetes. entre macrosomia e diabetes gestacional. A big baby Um bebê grande has a bigger demand in glucose. tem uma maior demanda de glicose. So when the baby is big,
Quando o bebê é grande, the mother must make a bigger effort to satisfy this need. a mãe tem que fazer um esforço maior para satisfazer a necessidade. Macrosomia is associated A with macrosomia, gestational diabetes. a macrosomia é associada ao diabetes gestacional. It's not a complication of gestational Não diabetes. é uma complicação. And doctors are happy because they prevent macrosomia. E agora os médicos estão felizes por ter prevenido a macrosomia. In fact, they just impair fetal growth. Eles apenas interviram no crescimento do feto. Another effect Um outro efeito of treating gestational diabetes de tratamento de diabetes gestacional is to reduce the risk é reduzir o risco of preeclampsia, da pré-eclâmpsia, as it's considered positive. e que é considerado positivo. But in fact, Mas, de fato, it has to be seen in a negative way. pode ser visto de maneira negativa também. I don't want to develop that now, Não quero desenvolver isso agorinha, but I have presented eclampsia, mas eu já falei da eclâmpsia, the human pregnancy disease, essa doença da gestação humana, as the effect of a maternal fetal conflict, como o efeito de um conflito materno-feto, special to human species. bem específico da espécie humana. It's a maternal fetal conflict É esse conflito when the baby, the growing brain of the baby quando o crescimento do cérebro do bebê has a demand, particularly in polyunsaturated fatty acid, tem uma demanda, particularmente em ácidos graxos, né? that is not easily satisfied. Que não está sendo satisfeita de maneira fácil. It's a complication special to the pregnancy of the big brain chimpanzee. É uma human beings. complicação totalmente associada ao tamanho grande It's related do to the big demand in cérebro. fatty acid of the developing brain. cérebro de chimpanzé que nós temos. E A way to go back to all the well-known imbalances e é uma maneira de voltar a outros tipos de desequilíbrios in the system of prostaglandins. no sistema das prostaglandinas. Forget the details, Esqueçam dos detalhes. but if you reduce Mas se você reduzir the growth of baby's brain, o crescimento do of cérebro the do fetal bebê, brain, the fetal brain, do cérebro fetal, with insulin, com insulina, you reduce the demand você reduz a demanda in long-chain polyunsaturated fatty desses acids, ácidos graxos and you reduce the risk of preeclampsia. e você reduz o risco de pré-eclâmpsia. And doctors are happy with that. E aí os médicos ficam felizes com isso. But once more, preeclampsia is not a disease. Mas, outra vez, a pré-eclâmpsia não é uma doença, Preeclampsia is the interpretation of test. é uma interpretação de testes. So as you can see, when we understand, when you give a great importance to placental functions, Quando você entende as funções placentárias, when we understand that the placenta is is also an endocrine gland, quando a gente vê a placenta também sendo uma glândula endócrina, manipulating maternal physiology for fetal benefits, manipulando a fisiologia materna para os benefícios we fetais, have to reconsider many common medical practices today, temos que reconsiderar muitas práticas de hoje, including terms like gestational diabetes. incluindo diabetes gestacional, termos assim. So I don't want to go on like that because I might give other examples. Posso dar outros exemplos, claro, mas eu não quero continuar nessa linha. We started with a question about the placenta, Foi uma pergunta da placenta, sobre a placenta. and I jumped on this question E eu então cheguei nessas to questões emphasize that we often refer to the lack of understanding of birth physiology para dar a ênfase nessa falta de compreensão da fisiologia do parto, because we have not understood what makes human beings special is a huge brain porque não entendemos o que faz o ser humano ser um ser humano, é esse enorme cérebro with a huge neocortex com esse enorme neocórtex that can inhibit vital functions. que pode inibir funções vitais, But at the same time, we must keep
in mind Mas temos que lembrar, ao mesmo that a tempo, priority among humans que uma prioridade nos seres humanos, during fetal life durante a vida fetal, is to satisfy the huge needs of the developing brain. é satisfazer as grandes necessidades, enormes necessidades do cérebro, de And we desenvolvimento, don't realize that we interfere E a gente routinely não with the entende. development of the brain. que rotinamente interferimos com o desenvolvimento desse cérebro. So we can finally, at the root of that, Mas, sabendo disso, we have to discover temos que descobrir that Homo que Homo is a member of the chimpanzee family é um membro da família dos chimpanzés with an enormous brain. com um cérebro enorme. If you understand that, Ao entender isso, all the rest will follow. todo o resto já cai no lugar. And Homo is also a member, a primate, Homo também é um primata with a special placenta, com uma placenta bem especial, with a placenta with a special structure. com uma sua estrutura placentária especial. And this is also something we must keep in our mind. Isso também nós temos que levar sempre em mente. There are two organs Tem dois órgãos that make Homo very special, que fazem o Homo um ser muito especial. and that's the reason for the limits of animal experiments. Por isso que há um limite nessas experiências que a gente faz com os animais. You cannot understand human preeclampsia with animal experiments. Não dá para entender a pré-eclâmpsia humana em experiências de laboratório com animais. You cannot easily understand human physiology of parturition with animal experiments. Não dá para estudar a parturição humana em laboratório com animais. Because there are two organs that make human beings special, Porque tem dois órgãos que fazem os seres humanos muito especiais. the placenta A placenta and the brain. e o cérebro. So it's a way to go back to what is essential. É uma maneira de ir ao essencial. Our topic is human nature. O nosso assunto é a natureza humana. Here we talk about human nature. Aqui estamos falando do ser humano. Applications in the perinatal period, E as aplicações no período perinatal. but is reconsidering human nature. Nós estamos considerando a natureza humana. What do you want to say? I want to ask, because, you know, I am a midwife. Say it in eu tô Spanish, querendo in em Portuguese first. Eu quero saber, porque a gente fala da diabetes gestacional, mas existem grandes estudos que mostram o risco da morte fetal como sendo uma grande Les questão para a diabetes les études gestacional. montrent la mort Então eu, como fétale. parteira, quero Des entender études melhor isso, qui porque eu montrent acho qu'avec que le pra mim diabète não tá claro. gestationnel, il y a la mort qui est un danger. Il y a des statistiques sur ça. Et moi, comme sage-femme, j'aimerais comprendre mieux ces statistiques. It's sure that when the diagnosis of gestational diabetes has Quando been vem um established, diagnóstico desse de diabetes gestacional, in general, em geral, it's about women with a particular metabolic type. são mulheres de um certo tipo metabólico. So they are not exactly in the same state of health, perhaps, that the rest of the Elas population. talvez não estejam no mesmo estado de saúde que o resto da população. So the point, what we can do Mas o que nós podemos fazer is much more take time with all pregnant women é tomar tempo com cada mulher grávida, to give dietary recommendation de dar as recomendações and nutricionais recommendation in terms of physical activity. e com relação à atividade física. But you don't improve the short-term statistics. Mas a gente não melhora as On the estatísticas, contrary, ao contrário, by treating with insulin. tratando com insulina. So the point is to take time with all pregnant women Temos que tomar tempo com cada mulher grávida to talk about low glycemic index food, falar com um alimento que tem pouca Índice glicêmico, baixo índice glicêmico. baixo índice glicêmico, como yes. assim? So if we have to explain what this concept means, low glycemic index Que food, conceito é esse? it means, let's take an example, brown bread. Por exemplo, o pão integral It's a low glycemic index tem food. baixo índice glicêmico. It means that if you consume brown bread, A pessoa que consome pão integral,
your glycemia will increase quite slowly, A glicemia vai aumentando, a curva glicêmica, will remain high during a long time suavemente, fica alta durante um bom tempo, before declining again. antes de baixar de novo. Well, if you consume a food with high glycemic index, Mas quando a gente consome um alimento com alto índice glicêmico, for example, you drink coffee with 4 pieces of sugar in the coffee, por exemplo, uma xícara de café com 4 torrões de açúcar, or you just eat white bread compared with Or- brown bread, comer pão branco em vez de pão integral, in this case you have a high peak of glycemia. aí vem um pico Espetacular. altíssimo, espetacular, That does not very glicêmico. long. E que So, baixa. what can be done to improve the statistics O que pode ser feito para melhorar essas estatísticas? is to take time É tomar tempo to explain the concept of glycemic index or low glycemic index food. para explicar esse conceito de índice glicêmico no alimento. But we don't need the brilliant diagnosis of gestational diabetes Mas não precisamos desse brilhante diagnóstico de diabetes gestacional to talk about that with all pregnant women. para falar sobre isso para cada mulher grávida. And it will be possible also E também seria possível to take the time de tomar o tempo to talk about physical activity, E falar daily physical activity, de atividade física diária, adapted to every particular case, adaptado para cada caso particular, with all pregnant women. para todas as gestantes. We don't need the term gestational diabetes Não precisamos desse termo de diabetes gestacional to talk about high glycemic index food para falar de and índice a need for daily, glicêmico the need for daily Yeah. exercise. e a necessidade de exercício diário. And doing that, you avoid a vocabulary E assim nós evitamos esse vocabulário, which has a strong nocebo que effect. tem um grande efeito nocebo. You probably heard about the term nocebo effect. Vocês já ouviram falar do efeito nocebo? It's when a treatment, a strategy, É quando um tratamento, uma estratégia, make more harm than good causa mais danos do que bem, by interfering with the emotional state. interferindo com o estado emocional. When a woman is pregnant and does not complain about anything, Quando uma mulher grávida está bem, não está se queixando de nada, and you use the term gestational e diabetes, você vem com o termo de diabetes gestacional, you have a nocebo effect. você tem um efeito nocebo. You don't need this term Não é necessário esse to termo. talk about nutrition and physical Não exercise. precisa dele para falar sobre nutrição e sobre exercício. But what we need is a good understanding of placental physiology Mas para isso precisamos uma boa compreensão sobre a fisiologia placentária and to understand what happens e compreender o que acontece when the fetus needs more glucose quando o feto precisa de mais glicose and when the demand is neutralized e quando a demanda é neutralizada with insulin. com insulina. That has to be understood. Isso tem que ser entendido. But to understand that, you need an interest in placental Mas physiology. para isso é necessário um interesse nessa tal de fisiologia placentária. That was the catch-22. Se ficar o bicho... That's a test for the interpreter, Esse é um teste para o intérprete. the multilingual interpreter. É uma intérprete aqui multilingüe. Ricardo, une question. How to translate catch-22? Pois é, vamos lá. Catch-22. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Yeah, voilà. How do you say a catch-22 in French? Catch-22, c'est sauf qu'il peut, non. C'est un... Non. J'ai oublié. Dis-le. Un cercle vicieux? Un cercle, non. No, not Catch-22. exactly. En portugais, on dit si tu restes, la bête te mange. Si tu fuis, elle te court après. Ah Donc, oui, il oui. n'y a rien à faire. In Spanish? En espanhol, je sais pas. Não. Nós somos companheiros de muitos palcos e muitas línguas, muitas traduções, então ele sempre fala. Ricardo, une question. Yes. Eu queria entender essa discussão, Je voudrais comprendre cette discussion mas eu quero partir de outro olhar. sous un autre angle, O olhar da mulher, primeiramente o olhar da mulher, celui de la femme surtout, que recebendo taxas de glicose adequadas, lorsqu'elle a reçu ces taux de glycémie qui sont bons,
não metaboliza... Qui sont bons. Que são bons, oui. Ah oui, Não when the metaboliza... glycémie, Oui. Glicemia normal. Não metaboliza adequadamente a glicose. Elle ne métabolise pas convenablement sa glucose. Consequentemente, o feto Et le fœtus recebe uma alta taxa de glicose, reçoit un grand taux de glucose porque a glicose é muito permeável no parce que la placenta. glucose est très perméable par le placenta. Esse feto Ce fœtus tem o metabolismo da glicose normal a le métabolisme normal pour la glucose e sintetiza et il synthétise replica muitas células se tornando et macrosômico. va répliquer plusieurs cellules, faire plusieurs cellules et va se tourner macrosomique. Após o nascimento, Après com la o corte naissance, da placenta, com o corte do cordão, quand le cordon est coupé, a mensagem que ele tem le message qu'il reçoit, é de c'est uma alta taxa de glicose Une- e, consequentemente, uma alta taxa de insulina. beaucoup de glucose, beaucoup d'insuline. Ele vai precisar Il va avoir besoin de ter o controle materno da glicose Da adequado, controle. senão ele faz hipoglicemia. um contrôle materne depois de cortar o cordão. Não, Antes. durante a Donc, gestação. pendant la gestation, ce bébé aura besoin d'un contrôle de la glycémie de cette femme, de sa mère. Ele vai E a precisar de segunda questão, ele vai precisar de um controle da glicose materna, para não fazer hipoglicemia. parce que sinon il court le risque d'avoir une hypoglycémie. E a segunda questão La deuxième question, é que a falta do controle de glicose, Lorsqu'on ao ne tornar o contrôle feto pas macrosômico, cette glucose qui va rendre le fœtus macrosomique, caracteristicamente desenvolve maior cilindro torácico, Il aura que un- causa distócia. il aura un grand thorax, ce qui peut apporter une difficulté à la naissance. Portanto, imagino que é interessante controlar a glicose materna. Donc c'est intéressant de contrôler la glucose de la femme enceinte. But you always think in the same direction. Você está pensando na mesma direção, You think of how to control macrosomia. como controlar a macrosomia. But you have to think the other way around. Mas se você pensar do outro jeito, When, for some reasons, quando por alguma razão, particularly for genetic factors, por exemplo, com fatores genéticos, or because the mother belongs to a certain metabolic type, porque a mulher tem tal estrutura metabólica, she's carrying a big baby, ela está macrosomic baby, trazendo um grande bebê macrosômico, the demand in glucose is enormous, a demanda de glicose é enorme. and it's not a reason to neutralize this demand. Não é uma razão para neutralizar essa demanda. By neutralizing this demand, Neutralizando essa demanda, you impair the growth of the brain of the você baby. prejudica o crescimento do cérebro do bebê. And it's serious to play with the development of the brain of a human being. E é sério brincar com o desenvolvimento do cérebro de um ser humano. It's a little bit like being an apprentice É como sorcerer, ser you know? um aprendiz feiticeiro. So the problem is that there are people who are much bigger than others. O problema é que tem pessoas que são muito maiores que outras. There are people who are much taller than others. Tem homens maiores que os outros. There are babies of mothers with a certain metabolic type Tem bebês de mães de um certo tipo metabólico who are much bigger than são others. bem maiores que outros. But should we originally interfere with these differences? Mas deveríamos interferir com essas diferenças? Because finally, the effect can be to deprive some babies of what is essential for the development for need for the brain. Porque no final estaríamos intervindo com as necessidades de um cérebro em desenvolvimento. We must realize that the human brain Temos que entender que o cérebro humano has an enormous need tem uma necessidade enorme in glucose de glicose, and DHA. de DHA, DHA, that is to say, L. long chain polyunsaturated omega essas 3. longas cadeias de ácidos graxos. We have to be careful not to play with that, Temos que tomar cuidado para não brincar com essas coisas. to avoid to neutralize the demand. Evitar neutralizar essa demanda. We have to accept that there are big differences between human beings, Temos que aceitar que existem grandes diferenças entre os seres humanos. differences in terms of metabolic type. Em termos de tipo metabólico, After hundreds of thousands of years of the history of mankind, depois de
milhares e milhares de anos de desenvolvimento na história do desenvolvimento humano, né? The genetic diversity is enormous among human beings. Uma diversidade genética incrível entre os seres humanos. And the diversity will be more and more enormous in the future E essa diversidade tem tendência a crescer no futuro, with the development of the jet, com os aviões que estão sendo desenvolvidos, the development of intercontinental, interhemispheric Breeding. transportation. todo esse transporte intercontinental, transcontinental. Today, a lady from Rio de Janeiro, Hoje em dia, as ladies lá do Rio de Janeiro, with her specific genetic characteristic, com todas as suas características, fenótipo genético, has chances to interbreed with a guy in Lyon. tem a chance de copular com alguém em Lyon. More and more genetic diversity. Mais e mais, cada vez mais diversidade genética. We'll have to accept more and more differences, Temos que aceitar cada vez mais diferenças and we have to be careful not to follow norms. e temos que ter cuidado para não seguir normas. And much more to think in terms of satisfaction of needs, E falar sobre como satisfazer as necessidades, according to metabolic type, segundo according com to os the tipos metabólicos genetic background and so on. e os genéticos, programação genética. So often it means to think the other way around. Então é importante pensar do outro lado. So eat and exercise. Instead of saying there is advantage to prevent macrosomia, Em vez de dizer tem uma vantagem de prevenir a macrossômia, the point of departure should be o ponto de partida seria when baby is macrosomic, quando o bebê é macrossômico, he has an increased need ele in glucose precisa and polyunsaturated fatty acid. muito mais glicose e ácidos graxos. And let's be careful before neutralizing the demand. In fact, E cuidado antes de tentar neutralizar essa demanda. it's learning to be humble Isso é aprender a ser humilde and not always to have a priority, which is to control e não sempre ter essa prioridade de controlar what we consider o que nós consideramos, as being with the norms. o que consideramos fora da norma. And probably that will be more and more important to understand in the future E provavelmente é o que nós entenderemos cada vez mais no futuro, with an increased genetic diversity com essa diversidade genética que está aumentando among human beings. nessa raça humana. We are going towards an increased genetic diversity. Estamos caminhando para mais diversidade genética ainda. That with the effect of the jet. E é o efeito dos aviões. But easy transcontinental Tão fácil transportation. atravessar continentes. E a une question là-bas, oui. Yes. Eu vou contar uma história pessoal. Elle va raconter Eu tive dois une bebês histoire. macrossômicos Elle a eu 2 bébés macrosomiques. e não tive diabetes gestacional. Elle n'a pas eu de diabète gestationnel. Como na última gestação, já Ma- sabendo Ma que dernière tiveram um bebê macrossômico, grossesse, eu medi a minha glicemia várias vezes, porque eu achava que j'ai tinha mesuré alguma ma coisa. glycémie tout le temps parce que je pensais qu'il y avait quelque chose de Como mauvais. médica, eu tinha facilidade de J'étais fazer en tant que docteur, je pouvais le faire facilement. E o que eu via no resultado dessas Et ce que je glicemias era voyais justamente o contrário. Dans mes résultats, As c'était le minhas contraire. glicemias eram muito baixas. Ma glycémie était vraiment basse. Justamente, eu acredito por essa necessidade do bebê de Et je te crois, parce que je vois que c'était la nécessité du bébé qui avait besoin de beaucoup de glucose. Yes. seria uma situação fisiológica, ao C'était contrário une situation da patológica, physiologique et seria non diabetes pathologique. gestacional. You have, although you are a doctor, Apesar de você ser uma médica, you have understood what is essential. você entendeu o que é essencial. I must say that from what I can see from here, Pelo que eu posso ver daqui, you don't have the kind of metabolic type você não tem um tipo metabólico which is usually with the risk of the so-called basal diabetes. que seria o risco do diabetes gestacional. And that's the point, that the great diversity in metabolic type, É essa grande diversidade de tipos metabólicos, great diversity, genetic diversity. uma diversidade genética. You know, because we are here thinking of the future, Estamos aqui pensando no futuro, né? we have to consider the factors Então temos que considerar os fatores that will influence the history, que vão the evolution of Homo, influenciar a evolução do Homo. and among the factors, E dentro desses fatores,
there is probably the intercontinental, easy intercontinental and interhemispheric transportation. Tem essa condição de um transporte fácil entre os hemisférios e os continentes. Son mari est allemand. Son Yeah, mari it's a est good allemand. example, yes. É bom exemplo, marido alemão. Brazil is special because many of you finally O have originally genes in Western Europe. O Brasil é especial, porque a maioria de vocês tem uma origem do leste, do oeste europeu, do leste europeu. But however, there is a great diversity of genes in Brazil. No Brasil tem uma diversidade genética I'm incrível. thinking of the granddaughter of Eloisa. Por exemplo, eu vejo a neta da Heloísa. She has obviously a great diversity of genes. Ela tem uma grande diversidade genética. Alguém tinha pedido por aqui antes, espera aí. What kind of medicine are you practicing? Qual a sua medicina? You are to overcome so many handicaps. Você teve que sobrepor, ultrapassar muitos obstáculos para pensar assim. Ok, então vai você. Eu gostaria de discordar. J'aimerais poser une question. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Eu acredito no diabetes gestacional. Moi, je crois au diabète gestationnel. Acho que não é o caso da Mariana, de fato. Ce n'est pas le cas de Marianne. Os macrossômicos dela eram fisiológicos. Ces bébés macrosomiques étaient physiologiques Variabilidade genética. et ça dépendait de sa variété génétique. Mas dentro do que eu entendo da fisiopatologia do diabetes. Mais comme je comprends la physiopathologie du diabète, O problema é que quando a placenta aumenta os hormônios contra-insulínicos, c'est quand le placenta augmente cette demande avec les hormones. e determinadas mulheres não conseguem responder a esse aumento. O problema está no pâncreas dessas mulheres. Le problème est dans le pancréas de ces femmes enceintes, qui demanda, muita demanda desse pâncreas. On lui demande trop de travail à ce pancréas de la femme. E nas mulheres que não têm diabetes, Dans ces femmes qui n'ont pas de diabète, essa demanda da placenta vai ser neutralizada por nós mesmos, pela cette nossa produção de demande du placenta sera neutralisée par la femme elle-même. E o que eu percebo na prática clínica é que as mulheres com diabetes Ce que je gestacional, vois, c'est que les femmes avec ce diabète gestationnel, se não forem controladas com insulina exógena, si elles n'ont pas d'insuline, vão ter bebês macrossômicos auront des bébés patológicos, macrosomiques, mais pathologiques, que vão apresentar hipoglicemia pós-parto, qui montreront l'hypoglycémie après la naissance, maior chance de desconforto respiratório plus de chances d'un manque de confort respiratoire e dificuldades no parto por conta dessa macrossomia que é maior et nesse plus de difficultés lors de l'accouchement à cause de leur taille. Então, eu discordo nesse sentido. Eu acho que faz sentido esse tratamento para essas mulheres Pour ces femmes-là, elles voient l'utilité d'un traitement que não conseguem manter níveis de glicose normal, qui n'arrive pas à maintenir un niveau de glucose normal. que obviamente não é o caso da Mariana. Ce n'était pas le cas de Marie-Ange. The point is to say, I believe or I don't believe in diabetes. O ponto não seria dizer acredito ou não acredito na diabetes gestacional. The question is, do we need this term, this vocabulary? A pergunta seria, precisamos desse termo, desse vocabulário? Do we need to give a label of diabetes to some women? Precisamos dar o termo, a etiqueta ali de diabetes gestacional para certas mulheres Who have a special metabolic type? que têm um certo tipo metabólico? Do we need this term Precisamos dessa terminologia to finally talk about high glycemic index or low glycemic para index falar food? de índices glicêmicos altos ou baixos? Or to talk about need for exercise? Poderíamos falar da necessidade de exercício.
We have just to recognize that some women with a certain metabolic type, Temos que reconhecer que certas mulheres com certos tipos metabólicos, the kind of women who are more at risk of developing a diabetes type 2 when they are 50 or aquelas 60, que correm mais risco de desenvolver um dia mais tarde diabetes tipo 2, need this kind of recommendation still more than elas others. precisam mais que outras desse tipo de recomendação de alimentação e de exercício. But we must say that until now, Mas temos que dizer que até agora, most current practices as práticas mais correntes, which have been introduced recently, que são recentes, né? to give insulin for a so-called gestational diabetes, De dar insulina para o que chamamos de diabetes gestacional, it's new. isso é novo. And until recently, E até pouco tempo, it was, and still now, e até mesmo hoje, in general, em geral, it's not based on the result of valuable scientific studies. tem resultados de estudos científicos The main effect of active treatment mostrando que o efeito primeiro de um tratamento ativo are not vital. não são efeitos tão vitais. Among the demonstrated effect of the new attitude, Os efeitos demonstrados dessa nova atitude, active attitude, atitude ativa, which is very recent, que é bem recente, the main effect is to reduce the risk of preeclampsia, reduz o risco de pré-eclâmpsia, but preeclampsia is not a disease. mas pré-eclâmpsia não é uma It's doença, interpretation of test. é uma interpretação de um teste And to reduce the risk of macrosomia. e reduz sim o risco de macrosomia, But macrosomia is a way of being, it's not really a disease. mas is a word being? Macrosomia Is a what? is a Way of being, way of being. Yes, A it's not macrosomia é uma maneira de ser, não é uma So, doença. Finally, the common use today of insulin Porque esse uso tão comum hoje de insulina to treat what they consider a disease para tratar o que eles consideram ser uma doença is based on ideas, é baseado em ideias, but not on result of epidemiological studies. mas não como resultado de estudos epidemiológicos. And we have to reconsider everything Temos que reconsiderar tudo if we first think like physiologists. se primeiro pensamos como fisiologistas. What I wanted to say at the root of all that, E o que eu quero dizer, a raiz de tudo isso, without entering the details of practices, sem entrar no detalhe de cada caso, is the lack of interest for placental functions. é essa falta de interesse sobre a função placentária. How we can not interpret very common tests like, for example, hemoglobin concentration. Como a gente não sabe interpretar, por exemplo, testes tão comuns como a concentração de hemoglobina. Why there is an epidemic of labor induction? Por que tem essa epidemia de indução de trabalho de parto? At the root of that, lack of interest in placental E a raiz de functions. tudo está essa falta de interesse nas funções placentárias. So the point is not to enter the details with Não every vamos, particular case. então, entrar nos detalhes de cada caso particular. The great diversity of human Há beings, uma grande diversidade de seres humanos, genetic diversity is still increasing. diversidade genética que está aumentando, So we must accept these e differences. precisamos aceitar essas diferenças. We must be also aware of the common points. Temos que também estar atentos a esse ponto comum. The common point are placental structures As estruturas placentárias, and enormous brain among Esse- humans. That's the common esse point. cérebro enorme, Even nos in humanos. spite of the differences, metabolic types and so on. apesar de diferenças metabólicas entre cada gestante. In fact, what I want to say, we need to be more like, to behave much more, to think like physiologists. Temos que nos portar como, pensar melhor como fisiologistas. So, let's go on. We still have 6 minutes before the coffee About the zinc in the brain, about the iron. You said something important one day. Le zinc, le fer empêche l'assimilation du zinc par le cerveau. Tu avais expliqué quelque chose comme ça. Quand on donne des Je ne l'ai pas en suppléments. tête en ce moment. Non, ok, parfait. Mais après tu y penseras. Parce que... So, Então, 6 minutes, 6 Sabrina, minutes, let's be você tinha uma silent. pergunta?
Ah, elle a déjà répondu. Elle avait une question, mais elle a déjà été répondue. Ah, Ouais. Fala. I'm curious to know which question it Mas ela was. quer saber qual era a pergunta mesmo assim. Sim, é porque eu queria saber a questão dos níveis de insulina dos bebês. Le niveau Se d'insuline a chez les gente bébés. não interferindo com essa on nessa a- visão, Si on n'intervient pas, a gente entende que a gente deve avaliar o metabolismo dessas mulheres. il faut voir le métabolisme de ces femmes enceintes. Se a gente não teria um aumento desses bebês com hiperinsulinemia. S'il n'y aurait pas plus de bébés qui naîtraient avec trop d'insuline dans le sang, si on laisse la femme en paix. S'il y a des études de ça, si on laisse la femme en paix, si on n'interfère pas, est-ce qu'il n'y aurait pas trop d'insuline chez le bébé? They were releasing their own insulin too. O bebê então teria sua própria insulina ao nascer? Não, ele aumenta a insulina quando ele nasce. É, certo? il augmente son insuline quand il est né, à la naissance, n'est-ce pas? Ele vem com uma insulina alta ao longo da gestação. Et pendant la- That's very, you know, all these things are so complex. We have to be careful before interfering. Tem que ter cuidado que essas coisas são tão complexas, né? Antes de interferir. Então, le bébé viendrait avec un niveau d'insuline déjà élevé pendant toute la grossesse. But, yes, baby does not receive insulin from the mother O bebê não recebe insulina da mãe, né? and relying on Então ele its own depende insulin, yes. da sua própria liberação de insulina. Yes, we cannot go back to that. Só que. So, Posso. Est-ce qu'il peut dire quelque chose? Quando a questão é, se não controlarmos Si on ne a contrôle pas glicose, la- os níveis de glicose altos da les mãe, niveaux hauts teremos de glucose hiperinsulinismo fetal. de la maman, nous aurons chez le fœtus une hyper-insuline. Insulinismo fetal. Insulinisme Quando temos fetal. hiperinsulinismo fetal, temos hipoglicemia pós-parto. Et après, il y aura une hypoglycémie postpartum. Várias outras Fora coisas. outras coisas, eu estou pensando. Decorrente do hiperinsulinismo. so the need to control, yeah, the É, control, então a complex necessidade issues, yes. é complexo, né? Essa necessidade de controlar. You have to be careful not to try to control on theoretical basis É bom não tentar controlar num nível teórico phenomena that we don't understand. fenômenos que nós não entendemos completamente. Tu donnes de l'importance à l'exercice et à la nutrition. Let's É. start with what can be done. Let's start with Começar sempre pelo que nós sabemos fazer. O exercício e a alimentação como parceiros. that. So, let's go on still some minutes, perhaps hold 3 minutes. Temos uns 3 minutos antes do Yes, intervalo. I feel that it's a 3-minute question. Pode, yes. Eu sou médico de família. Je suis médecin de famille. Na medicina de família, Dans la a gente médecine tem de muita famille, cautela Nous avons de beaucoup de dar o diagnóstico. croches. Nous A ne gente donnons pas des fala, diagnostics facilement comme ça. De muitas diagnósticos. Nous que parlons de pessoas falam beaucoup de como diagnostics. doença, a gente chama de fator de risco. On dirait des facteurs de risque plutôt. Por exemplo, a hipertensão. Eu não L'hypertension. digo que é uma doença. Je ne dis pas que c'est une maladie. C'est un facteur de risque pour une hypertension. Assim como a diabetes gestacional. Même e chose assim pour le como diabète a obesidade, gestationnel ou por exemplo, l'obésité. Tem os mesmos desfechos Il negativos. y a des associados, choses négatives en commun. Diabetes gestacional. Enfim. Então eu estou entendendo que tu está falando de conceitos, né? Je comprends que tu importantes, parles de assim. concepts. Pergunto se seria melhor então chamar, ao invés de diabetes gestacional, Au lieu de tratar dire como hiperglicemia gestacional. Diabète gestationnel, on pourrait dire un peu d'hyperglycémie gestationnelle. Que é associado à C'est macrosomia associé à la macrosomie e ambos, né, diabetes gestacional ou hiperglicemia et l'hyperglycémie et a diabète obesidade, gestationnel et l'obésité. aí sim, um fator de risco Ce sont des pra facteurs de distócia, risque. pra outros- Fator de risque para pra distócia, por exemplo. pour des dystocia, birth dystocia. Vocês têm. E novamente, assim, é muito explícito o cuidado com a iatrogenia, né? Il faut Como faire a gente vraiment attention à la iatrogénie. simplifica e fazendo alguma coisa, enfim. Parce qu'on pense qu'on fait quelque chose de bien et Como a gente pode fazer mal, coisas que a gente não tem ideia. on fait du mal et on manipule des choses desquelles on n'a pas idée. Nas
ficou uma reflexão e não uma pergunta, né? E C'est une réflexion, c'était pas vraiment une question. com a preocupação de quando intervir, né? Porque eu acho que essa Quand é a questão, intervenir? quando que a nossa intervenção vai ser de fato Quand est-ce que notre benéfica, intervention sera a bénéfique? flexibilizar o valor da glicemia, de dar diagnóstico, insistir mais Oui. na Si on donne orientação, trop de na orientação diagnostics, e exercício, qual é o limite, assim, para a gente flexibilizar quelle est isso? la limite? Combien devons-nous être flexibles? Quando iniciar, né? Quand commencer vraiment une intervention? É flexibilizar e aumentar nessa... Porque a gente sabe que os valores são arbitrários, né? Ce sont des valeurs arbitraires dans ces tests, on le sait ça. Não formulei bem uma questão. So finally, what you say Então, o que você está dizendo might be translated into a conclusion pode ser traduzido numa conclusão. before the coffee break. Antes do nosso break, We must not go too far away, não vamos longe demais, então. in spite of all the technological, scientific advances. Apesar de tantos avanços técnicos e científicos, We should not deviate too much não deveríamos desviar demais from what has been originally an Hippocratic attitude. do que foi uma atitude hipocrática em sua origem. When things are very complex, Quando as coisas são muito complexas, first do no harm. primeiro, primo non nocere. And I think it's a very common attitude among family doctors E é muito comum essa atitude no médico de família, to keep in mind the basic Hippocratic. de lembrar Attitude. desse princípio do juramento hipocrático. So thank you. Então, muito Have a obrigada. good coffee. E um bom break.